A gente vai falar das convocações. O Kaique do Cruzeiro tá aí sobrando. Aí ele leva o Alexander. Né? Então assim, aí você vê, a seleção brasileira não tem um camisa 10. Eu falei aqui, o Cruzeiro tem 2. O Cruzeiro tem o Gerson que pode fazer isso e o Cruzeiro tem o Matheus Pereira. E olha que eu tô falando do Cruzeiro, tá, gente? Não tô falando do Atlético, não, porque você vai falar assim, pô, mas o cara atleticano. Tô falando sim, eu tô falando de uma maneira imparcial, porque tem jogadores aqui que ele não olhou. Aí na hora que você vai ver, né, um treinador que poderia demonstrar algo diferente, porque ele vem de uma cultura diferente, você vai falar assim, olha, ele não tem nenhuma raiz aqui, ele não vai criar, ele não tem nenhum rabo preso aqui. Não, ele fez mais do mesmo, ele agiu como qualquer outro que a gente vê aqui, mais do mesmo. Levou quem é de confiança, né, manteve a mesma coisa. Então, assim, se não tiver um impacto, né, grande na seleção, nós vamos ver a mesma coisa. E sabe o que é o pior? O pior é o seguinte, o que mostra a decadência do futebol brasileiro. Nós tivemos que ir lá fora buscar um técnico para poder comandar a seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Nós não temos mais no Brasil um grande técnico para poder comandar a seleção. Isso ainda é um absurdo. Porque eu vou falar do atacante Gabriel Peck, que desembarcou ontem em Belo Horizonte e falou sobre o acerto com o Cruzeiro. A gente tem aí? Vamos lá. Primeiramente, estou muito feliz e agradecer a Deus pela oportunidade. Ainda falta terminar algumas partes burocráticas, mas estou muito feliz com a minha chegada no Cruzeiro. Recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início das negociações. E o Cruzeiro é um clube gigante, a torcida gigante, e está disputando grandes campeonatos, um elenco muito forte, com grandes craques. Então eu acho que me encaixo perfeito ali para poder ajudar o Cruzeiro. O treinador do Cruzeiro, ele chegou a dizer que os jogadores que estão sendo contratados, né, estão dentro da característica que ele espera, principalmente ali da vontade, do pensamento, né, porque o Cruzeiro está implantando novamente esse tipo de mentalidade campeã. Você se enquadra dentro disso e o que você pode dizer para o torcedor do Cruzeiro aí, que criou muita expectativa com a sua chegada? Sem dúvida, como eu falei, né, e repito, eu agradeço muito esse carinho, porque desde que as negociações começaram a sair na mídia, os torcedores invadiram o meu Instagram, então isso fez muito com que eu viesse para cá também. E é o que o Arthur Jorge falou, eu chego com humildade para buscar meu espaço e pode esperar de mim um jogador aguerrido, que não desiste e que vai para cima e tentar ajudar dentro de campo. Peck, o que mudou, né? O que você evoluiu desde que você saiu do Cruzeiro há alguns anos para o Peck que chega agora ao Cruzeiro? E também, quando que você vai estar pronto para jogar? Já está com a condição física boa? Eu estava treinando lá, depois eu parei um pouco, né? Porque as negociações estavam avançando. Mas eu chego bem, vou trabalhar duro para o quanto antes eu estar dentro de campo e dar alegria ao torcedor do Cruzeiro. Chegando agora no momento de decisão do Cruzeiro, já contra o Flamengo na Libertadores, também tem Copa do Brasil, como é que você encara esses desafios? Chegando num time que estava numa crescente até essa pausa, né? Sem dúvidas, eu fico muito feliz de poder ter esses grandes jogos, eu acho que todo jogador gosta de jogar esses jogos, então eu estou muito feliz e como eu falei, espero o quanto antes me adaptar para poder dar esse retorno dentro de campo, que é o mais importante. Pois o Peck é um grande reforço. Né, eu acho um grande reforço, Eltinho. E assim, é importante que ele tenha já explicado algumas coisas sobre essa negociação, dentre elas o desejo que ele tem de fazer parte desse projeto. Eu estava assistindo mais cedo essa entrevista e aí o que me surpreende de fato é isso. Aliás, o que me chama a atenção, né? Não que me surpreenda, mas é um jogador que entende muito bem onde ele está, o time que ele vai fazer parte, a situação que ele foi contratado e como o Cruzeiro projeta a atual temporada. É um cara que chega falando e pensando em títulos, que é o que o torcedor tanto quer para 2026. Então, assim, para mim o Cruzeiro acerta em vários pontos. Primeiro, do ponto de vista técnico e tático, que para mim o Peck será extremamente útil para a forma de jogo do Arthur Jorge. E o segundo ponto para mim é de saber que esse cara tem uma mentalidade vencedora, que ele chega ao Cruzeiro a fim de ganhar algo. Isso é extremamente importante para o clube. Eu acho que falta, então, se a gente pegar o que a gente viu nesse final de semana. A gente viu o Cruzeiro com o Sinisterra indo muito bem, concordo. Você vê o Rojas chegando e se adaptando a uma posição que é carente demais no futebol brasileiro. E o Cruzeiro fez uma jogada muito acertada de fazer uma substituição sem criar um impacto direto. O Peck tá chegando aí, que para mim é um baita jogador, mas aí a torcida do Cruzeiro agora eu acho que ela tá no mesmo caminho do Atlético, esperando o volante. Que aí agora falta o volante para a torcida do Cruzeiro ficar mais tranquila, inclusive projetando esse confronto contra o Flamengo, que ainda acho que é uma posição carente, não só para Atlético quanto para Cruzeiro. E aí é o seguinte, aí existe uma diferença, porque o Atlético não tem dinheiro para contratar, o Cruzeiro tem. E existem vários nomes aí no mercado que o Cruzeiro pode buscar, inclusive se o Atlético tivesse dinheiro, eu iria no Sousa, lá do Racing, que eu já falei aqui várias vezes, que para mim é um baita volante. E o Racing contratou agora, né, recente, um Craneviter. Eu acho uma contratação
muito boa do Cruzeiro. Não acho ótima nem excelente a contratação do Peck. Muito boa. MB. Isso. Eu falei o quê? Excelente. Provavelmente usei excelente. Não, sim. O baita, baita. Mas eu vejo o Peck com o potencial de um outro jogador que está perto de deixar o Cruzeiro, que é o Christian. O Christian, quando ele é contratado, ele é uma boa contratação. O que ele está saindo agora do Cruzeiro, o que ele se tornou no Cruzeiro. Então eu vejo no Peck essa mesma possibilidade do Arthur Jorge. Trabalhando com o jogador e num contexto coletivo também, dele se tornar algo muito melhor do que ele já chegou de cara. Mas eu acho que é uma opção muito interessante. O Peck até, na semana passada, o Elton Novaes me perguntou, né? Fazendo um comparativo, imaginando que sai o Christian entre o Peck, o que você vê de vantagem e desvantagem? Bom, eu acho que o Peck, ele evidentemente tem menos recursos para tomar a bola, para ajudar o meio campo, mas ajuda, faz muito isso. Agora, do meio campo para frente, ele é um jogador que tem mais capacidade de finalizar do que o Christian, mais passe, enfim. Então, eu acho que é uma contratação muito boa e que tem capacidade de se tornar algo assim, que o Christian acabou se tornando. Não estou comparando característica dos dois jogadores, tá, pessoal? Então, por falar do Christian, o Cruzeiro aceitou a proposta que veio do Krasnodar. Bom, eu queria te ouvir sobre o Christian. Para mim, é uma perda muito grande pelo que ele representava nesse time do Cruzeiro. Uma peça assim, eu falo que é o operário silencioso. Você não era o badalado, o falado por todos os cantos, mas que representava muito bem dentro da equipe do Cruzeiro, pisava na área, tá vindo os melhores números, né, da carreira do Christian estão acontecendo na atual temporada, né, já 8 gols, 4 assistências, 4 ou 5 assistências, então assim, tem uma grande participação na temporada do Cruzeiro até aqui, Popó. Muito subestimado dentro dessa equipe, né? Mas é importantíssimo, igual você falou, é um operário, um todo-campista que aceitou jogar de todas as posições e em todas exerceu essa função bem. Não é insubstituível, tá, Eltinho? Não acho que seja um jogador insubstituível. Acho que a venda dentro desses parâmetros foi até ok, também não vou colocar que é excelente, esperava até um pouco mais, mas tá bom esses valores por ele. Claro, tem a independência financeira do atleta, o que pesa também para o próprio atleta, o desejo dele de isso tem que ser levado em consideração, mas a gente até estava conversando em off, eu e o Valu, que há um movimento, parece que há um movimento, é uma impressão nossa, de que o Arthur Jorge quer o time dele um pouco mais definido ofensivamente. Ele quer jogadores com características ofensivas atuando dentro dessas posições. O Christian, ele chegava muito bem ao ataque, era aquele cara do elemento surpresa, ele pisava na área, ele ajudava no apoio, mas ele não é de ofício um atacante, um ponta, um beirada, né? Ele fazia a função. Parece que agora o Arthur Jorge quer trabalhar com esse jogador, com o beirada, com o função, o ponta, o cara que ataca, que pisa na área, que tem como finalização das suas características. Então pode ser que essa reposição seja mesmo um Peck, mas vamos ver, o Cruzeiro ainda precisa se movimentar no mercado, por exemplo, em relação ao volante. Então vamos ver como é que vai ser esse restante de janela aí, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa de buscar, tô com o Popó, a gente falava em off, apesar dos 19... o que vocês têm como base isso? A maneira preferencial do Arthur Jorge, não é que ele só tenha uma maneira. Eu acho que num primeiro momento do trabalho dele, ele muito mais adaptou-se ao elenco do que tentou formatar a sua maneira principal de característica de jogo. Eu acho que ele vai tentar fazer isso a partir deste tempo, dessa intertemporada que ele está tendo. Dos 19 jogos, o Cruzeiro jogou em 3 jogos com pontas de ofício sendo atacantes mesmo pelos lados. Na vitória contra o Goiás, 1-0 na Copa do Brasil, na vitória contra a Chapecoense, 2-1 e no amistoso de sábado contra o Defensor. Eu não ficaria surpreso uma coisa é certa. Tem que ir buscar um outro jogador com a saída do Christian? Tem. E eu acho que esse jogador que o Cruzeiro vai buscar é com característica de lado de campo, ao invés de buscar um meio-campista. Exatamente por conta desse alinhamento que eu e Popó temos, dessa vontade do Arthur, me parece, de colocar um Cruzeiro mais ofensivo. E o camisa 5 segue sendo, para mim, uma posição emergencial do Cruzeiro ir ao mercado até o final da janela. Ô Valu, sabe o que é engraçado, ou pelo menos curioso? O Arthur Jorge deixou claro isso, que todas as saídas ele gostaria de ter uma reposição. Ele fala isso no pós-jogo, na entrevista perfeito, bem lembrado, Tio. E aí ele deixa claro, se saiu, eu quero reposição. Cara, ele não cobra reforço. Ele não quer um time mirabolante. Ele só quer as reposições do time dele, cara. Então, assim, cara, fico impressionado com o que faz o Arthur Jorge, porque é um cara que sabe trabalhar com o elenco que o Cruzeiro vai colocar à disposição dele. E, interessante. Então, se o Christian saiu, eu sei que eu já posso esperar uma reposição para alguém que jogue nessa função que ele tinha desempenhando.
dentro disso, me chamou muita atenção o Cruzeiro. A gente sabe que ainda vai ter essa semana e a próxima, né? Mas achei o Cruzeiro muito bem fisicamente, tá? Jogadores realmente recompondo-se muito rápido ali. Ainda tem mais semanas pela frente. É um dos aspectos que o Cruzeiro sofreu demais no primeiro semestre, exatamente por conta do péssimo trabalho feito pelo Tite e a sua comissão. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando eu falei do Christian, né, a saída do Christian do Cruzeiro, os valores que estavam envolvidos entre Cruzeiro, Atlético Paranaense e a equipe russa, eu falei 20% que pertencem ao Atlético Paranaense. Eu errei, são 10% que pertencem ao Atlético Paranaense. Então o Cruzeiro tem uma parte bem maior, então o Cruzeiro fica com 9 milhões de 11 milhões de dólares. Então são esses os valores, isso, correto? O Atlético Paranaense, no final das contas, vai receber até uma graninha boa, viu? Porque ainda tem a questão do mecanismo da FIFA, né? Quase 6 milhões, 5,6 milhões de reais o Atlético Paranaense. Bom demais. Bom demais. Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências, o Cruzeiro já vive dias intensos no mercado. A equipe perdeu peças importantes do elenco, situação que desperta preocupação tanto entre os torcedores quanto no técnico Arthur Jorge. O treinador admitiu que, neste momento, o maior desafio é lidar com as saídas de atletas. A mim, preocupa mais o aspecto das vendas do que das compras. Tivemos muitos jogadores assediados, recebemos muitas propostas em cima da mesa. Nossa grande preocupação é manter a equipe equilibrada. Entre as baixas estão 2 titulares da equipe. O lateral esquerdo Kaique Bruno foi negociado com o Como da Itália, enquanto o volante Christian acertou sua transferência para o Krasnodar, da Rússia. Além deles, Chico da Costa e Wanderson não fazem mais parte dos planos do clube para a sequência da temporada. Já Japa, Bruno Alves e Janderson foram cedidos por empréstimo. Para suprir essas perdas, a diretoria celeste já iniciou a reposição do elenco. O lateral Gabriel Rojas chega para ocupar a vaga deixada por Kaique, enquanto o atacante Gabriel Peck foi contratado para reforçar o setor ofensivo. Além dessas movimentações, o Cruzeiro segue em busca de mais um volante e de outro jogador de ataque. Arthur Jorge destacou que a pausa no calendário tem sido importante para avaliar o mercado e encontrar atletas com o perfil desejado. Essa parada é uma boa oportunidade para a gente olhar o mercado. A nossa grande preocupação foi também manter a equipe equilibrada, podermos acrescentar uma ou outra peça de qualidade e competitividade à equipe, mas também estarmos preparados e capazes de corresponder àquilo que são as saídas, repondo com jogadores dentro daquilo que é o perfil que nós entendemos. E depois, agora, o tempo, os jogos, a adaptação do atleta vai dizer muito. O comandante também demonstrou confiança de que as escolhas feitas pelo clube serão suficientes para manter o nível da equipe. Mas queremos nós acreditar que estamos a apostar certo e a conseguir compor a equipe, fez-se as saídas com entradas de jogadores com o perfil que eu, enquanto técnico, desejo e também dentro daquilo que é possível para o Cruzeiro ir buscar nesta altura. E aí galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!